deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Está conosco também a Juventude Caminhos de Deus Ipiíba, São Gonçalo. E o líder da juventude é a líder, é a Grazi. Boa tarde, Grazi, seja bem-vinda. Boa tarde, galerinha abençoada, tudo bom? Beleza, Grazi, seja Senhor. bem-vinda. Tudo bem, irmão? Tudo ótimo. Cadê a juventude? Tô vendo ninguém aqui. Equiba, né, filha? Equiba é do outro lado da poça, então assim, é bem complicado. É complicado porque a passagem, o ônibus, Tudo o carro, junto, o tudo trem. mistura, né? Tudo Mas vem de mistura. vaca, mas já vem na lalaô. Isso, vem remando, né? Ótimo, delícia. Então, Grazi, ter Oi. vergonha de dizer que é crente é coisa de arrebatado? Não, não é coisa de arrebatado. Você não pode ter vergonha da essência, você não pode ter vergonha porque você vai para o céu de glória, amém? Amém. A amiga Daniela Araújo está aqui conosco. Ter vergonha de dizer que é crente é coisa de arrebatado? Olha, eu acho que hoje tá na moda você falar que é crente, né? Então, não sei se tá em alta ter vergonha de dizer que é crente. Tem muita gente que não é crente, fala que é crente Hoje... só pra pegar bem, né? Pra falar que gosta de Jesus e tal. Eu tenho um Sei receio lá, sei da lá. gente estar indo no caminho tipo os Estados Unidos, que por Tipo exemplo modinha, sabe? no- Tipo, tá na moda falar que você é cristão. Antigamente a moda era dizer que era católico, né? Todo mundo era católico, mesmo que não ia à missa. E aí nos Estados Unidos chegou um momento em que todo mundo, e até hoje é um país muito cristão, todo mundo se diz cristão, mas tem gente que nem vai na igreja e se diz que é cristão. Então, é isso que eu tô E aí o falando. Brasil pode estar indo por esse caminho, às vezes as pessoas não estão indo nem na igreja e tem vergonha, né? Às vezes nem sabem quem Jesus realmente foi, né? E é. Você, Daniela, Então, assim, sei lá. que trabalha muito aí com a sua divulgação na internet, você percebe muito as pessoas comentando sobre muitos assuntos, né? Mas evangelizar parece que é uma coisa que não se usa muito, né? Se usa crítica. Ó, a igreja tá assim, a igreja tá assada. Olha, né? eu parei, eu era muito crítica, mas eu parei de criticar e fazer minha parte, sabe? Antes eu era muito de ficar nessa, de ficar discutindo. Mas, primeiro, quem convence a gente é o Espírito Santo. Então é o trabalho do Espírito Santo. Então, o cristão que é cristão não vai ficar discutindo nem nada, vai ler a Bíblia. No meu tempo, não tinha tanto acesso, né? Porque eu já sou tia, eu tenho meus 30, parei nos 30. Então, eu. assim, que nem você, né, amigo? É. Então, assim, no meu tempo, eu tinha que ler a Bíblia, porque não tinha internet ainda, né? Então, eu tinha que ir lá, meu pai, quando qualquer coisa que eu fazia comecei a dar trabalho pro meu pai falava, vai ler a Bíblia. Ele dava pra gente tirar salmos e entender o que era mesmo o caráter cristão. Hoje, os jovens precisam tomar muito cuidado de não substituir a Bíblia por pessoas da internet. Aí eles ficam, às vezes, quicando em um, em outro, aí se decepcionam, porque somos todos seres humanos, e não procuram a verdade na palavra de Deus, né? Então, a gente não pode substituir a Bíblia por pessoas, por modismos, por frases vazias, porque senão a gente vai continuar nessa busca vazia. Ô Né? Grazi, me diga uma coisa, você que lidera a juventude, e aquele jovem que tem uma dificuldade de se comunicar, ele é tímido por natureza, ele já tem vergonha dele mesmo, quanto mais falar do evangelho, como é que trabalha uma pessoa assim? Olha, na verdade, assim, quando ele é abraçado pelo nosso conjunto Adoração, eu digo primeiro que ele tem a cara do conjunto, porque ele tem tudo a ver com a gente. Ele, em 2 minutos, ele que é pede. o conjunto? É a música, é a juventude? É a Como juventude. É conjunto, É, tá? conjunto. Amém. É porque eu não sei o que é conjunto. Ah, não sabe não? Não. Deixa eu te explicar, tem departamentos dentro da igreja que são divididos. Então, Calma, nosso irmã, calma, departamento é o vai conjunto devagar, das... Calma, irmão, vai devagar, em nome de Jesus, calma. Não joga no inferno não, vai devagar.
Só fiz uma Sempre, pergunta. Pelo amor de Então, Deus. aí, eu sou ignorante. aí nós inserimos ele dentro desse grupo, trazemos ele para estar adorando a Deus conosco, ele fica bem desanimado. Na verdade, a gente tem bastante jovens lá que iniciaram assim, uma certa vergonha. Não vergonha de ser cristão, mas vergonha de interagir. Mas pega uma líder doida como eu, tem alguns Aí faz participantes. aquela pressão, pede pra sair, pede pra sair! 011, isso aí. Dá uma mãozada, meu irmão, pra não ficar de ligado. forma alguma, de forma Não. alguma. A gente abraça mesmo e a gente começa a fazer um Abraço de trabalho. urso. Abraço de urso. Um trabalho bem diferente para que ele se sinta bem à vontade, entendeu? E depois fica tudo normal. Nossa irmã Daniela, um irmão da igreja pode ter vergonha de ser crente, sabendo que está do lado de um outro irmão fazendo coisa errada? E Eu não ele sabe- entendi, ele tem não que- acompanhei. Mas ninguém entende, a gente tem que sempre Tem, ter um- porque Verdade, irmão. você tá do lado de um irmão que, vamos dizer assim, Ah, tá entendi. xingando palavrão, tá fazendo muita coisa errada, aí a pessoa fala assim, vocês são crente? Mas Aí a pessoa se cala porque ela tem vergonha de dizer que é crente porque o outro tá falando palavrão, fazendo coisas erradas. Ela pode se ocultar num momento desse? olha, eu sinceramente acho que não, porque na palavra de Deus está escrito assim, que Jesus ele veio para os doentes. Então, eu acredito que é na igreja que a gente vai ser tratado. E que na igreja existem vários tipos de pessoas. Existem vários tipos de pessoas. E a gente tem que entender que nós não somos santos, né? Nós queremos ser santos. Então está escrito na Bíblia, quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. É na igreja que a gente vai ser purificado. Então, se eu estivesse do lado... Se eu não fosse essa pessoa que estivesse falando as coisas, né? Se eu estivesse do lado, né? Vamos pensar também, né? Porque às vezes nós somos essa pessoa. Ai, Jesus, olha aí, ó, como Deus tá falando mal. É. Olha aí como Deus se toca. Não é? Então. Então a gente tem que entender o quê? Que a gente não pode julgar porque ele está no mesmo lugar que a gente, porque nós também precisamos de tratamento. Às vezes o nosso problema não é aquele, mas é outro que ninguém está vendo, né? Às vezes a gente está escondidinho ali e o nosso problema às vezes é até mais complicado, né? Não é apenas aquilo ali que é fácil de se ver. Mas e o escândalo, Então, quem tá vendo? mas assim, na palavra de Deus é escrito também, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos Tá vendo, mal? e não agradar a nós Olha mesmos. aquela comida que você comeu ontem. Então, sabe, então às vezes a gente se escandaliza por tão pouco e quem é o fraco às vezes somos nós, né, que não aguentamos às vezes a fraqueza do nosso irmão. Então, que a gente possa ter força para se ajudar, porque a comunidade existe para isso, né, pra gente se ajudar, né? Daniela, vamos lá, mais uma música. Bora. Qual mês agora que vai? Qual faixa, qual mês? Vamos Cada faixa é um mês. Vamos na faixa bônus, Seja o Centro, que eu cantei com a Titi Brum. Então são 13 faixas. Sim, no Porque- CD físico a gente colocou uma faixa bônus inédita, porque também a galera já tá cansada de ouvir essas músicas. Na né? verdade, o nome do CD é 12. Cada um assim, o álbum, O nome do né? CD é 12. É 12. Mas são 13. Pois é, menino, mas são 12 meses. Para! Aí. Gente, não liga Tá pro que ele tá enganando falando. todo mundo. Tá Não liga enganando. pro que ele tá falando. Tá gente. enganando. Não tem nada a ver. Tá mentindo, mano. Mentira. Você botou 12, tem negócio 13, não é de Mas Deus, Jesus não. multiplica, né? Isso. Agora Jesus multiplica também, né? Presente, passa a irmã ali. Tem paz. Paz do Senhor, tudo A irmã bem? tem paz pra dar, a irmã tem paz pra dar, então dá. É, tem a paz do Senhor. Eu mesma não fui da paz, não. O Senhor vai te Sem dar a paz. paciência. O Senhor vai lhe dar a paz. Bom estarmos juntos, malta. Pastor, ter vergonha de dizer que é crente é coisa de arrebatado? Ah, né não. Não é coisa de arrebatado não, meu irmão. Agora, eu tava vindo pra cá e ouvindo os comentários. Tava ligado, tava no manto, ouvindo rádio. O que é estar no manto, pastor? Manto, O senhor vem coberto no manto, é um é pano, tudo tá é um muito frio. Está edredom. na proteção. Quando Depois tá você muito dá aquele frio, negócio preto. você bota um manto pra aquecer, Ah, e entendeu? quando tá muito calor, você Aí bota o você quê? Um aumenta o ar-condicionado? manto, é. Ah. E aí eu tava ouvindo o pessoal falando. A minha preocupação não é só o cara declarar que é crente. A minha preocupação é as práticas que ele tem. A Daniela falou uma coisa que eu achei legal, no sentido de que a gente tem que suportar o fraco, entender as fragilidades de cada um, mas o ímpio não tem esse entendimento. O ímpio, crente é crente, e crente tem que ser perfeito, não pode dar mole, não pode... Olha aí, ó. Isso. Olha que eu falei. Eu tô dizendo no sentido da questão da visão do crente. A gente entende isso. A gente sabe que na igreja não tem gente perfeita, gente que está caminhando, a gente está ali para aperfeiçoar-se um com os outros. Mas quem está do lado de fora da igreja não tem esse entendimento, né, Dani? Me permita chamar de Dani, tá? Na intimidade. Me permita na intimidade chamar a irmã de Dani. Não tem esse entendimento. Então, meu irmão, dá mole não. É crente. Diz que é crente. Mas aí, por exemplo,
exemplo. Daí, tipo, Ô, Dani. fala assim, a pessoa que não conhece a palavra e tal, vê pelas atitudes. Mas quais atitudes? Porque pra mim, pelo menos, ser crente é o caráter, Sim, né? Que às vezes você tem aquela capinha, pá, tal. Só que as atitudes, a pessoa é raivosa, rancorosa, deprimida, oprimida, a pessoa é uma falsa, fofoqueira. Olha aí, ó! Vive uma vida como Deus dupla. trabalha. Vive uma vida dupla. Olha O que como mais é bom. tem Ela é já isso. fez. Porque assim, a gente precisa entender que é Como está das muito louras aqui, eu tênue só a tô- Cala a linha boca, Dedê. da gente. Ó, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, Vicentinho. Olha como se levanta a serpente no deserto. A linha é muito tênue, a gente tem que tomar cuidado porque a gente sofre esse risco todo dia, porque a gente tem uma cobrança muito grande de parecer cristão. E às vezes acontece que a gente só parece e não é. Mas deixa eu fazer Ou uma seja, pergunta. tem pessoas que é melhor dizer nada. Fica Isso. quieto. Daniela, Sim. por que essa revolta? Quem foi que fez isso Não contigo? tenho Fala nenhuma lá, fala lá revolta. do coração. Ah, Olha, coração, que a gente dá eu nome. tinha- Aqui a gente Qual o vai nome da pro pessoa? interior também. Ela se não você pode tiver espremer a mão. Ela tá nervosa, que a mão pra lá, a mão pra cá tá Não. tensa. Eu tinha tudo pra ser revoltada, viu? Mas Sim. Deus ele tem um plano na minha vida, com certeza. Eu tenho. Porque Tá revelando aqui agora. Mas Sim. hoje você tá bem. muito bem. Agora, quando eu tiver que falar, eu vou falar. fale, As pessoas precisam tomar muito cuidado para não inverter os valores, porque Jesus ele falava a verdade, doía a quem O Graça. doía. Ela O que pode que você desabafar, se ela discorda? quiser citar nomes Não tô também, a gente desabafando. adora. Tá mandando uma direta pra O alguém. que, Olha aí, que ó. você discorda Sentiu dela? uma alfinete. Discorda por quê? O que Discordo. houve? Olha, na verdade, Fala, na Graça. verdade não que eu discorde, Aí, mas às aí. vezes você não precisa carregar uma Bíblia, E- dizer glória a Deus e aleluia, dizer terra, água e fogo para demonstrar o que Dizer você é. manto. Isso, Aí, mas é pastor, exatamente falou isso que eu Você falei. precisa ser o espelho. Olha aí, Isso, olha aí, Então, assim, olha você aí. reflete Olha a a essência confusão. do que você vive. Mas Isso. deixa eu só- Espiritualidade não está no falar, virar estrelinha. Isso. Está Opa. nas atitudes. Opa, olha a confusão. Pode fazer Pastor Alex se É meteu isso agora, quer ver? mesmo. Mas, Vai Paulo, se deixa eu meter. só- Ah, então você não só discorda, fazer você uma pergunta. Você concorda. Não, é que a gente vai Não, chorar. ela discordou assim. Ela discordou, a confusão tá formada. É pra dar Pastor Alex vai Fazer discordar. uma pergunta. Não, mas é muito Fazer uma chato, pergunta. né? Porque tem crente que queima muito nosso filme, meu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? Agora. Alguém já disse pra você ser crente? Que esse cabelo Sim, o verde, tempo azul, sei lá, todo. Beijo, pastor. Parece não, parece não. O tempo Na minha igreja não entra. o tempo todo. Na minha igreja é do lado de Como fora. você lidar com isso aí? Olha, eu acho que Jesus ele fala com cada um de uma maneira pessoal. Mas falou contigo. Deus falou com o cabelo dela, que tem a ver com isso, gente? Então, Ela, assim, hein? com você ele fala de um jeito que talvez comigo ele não consiga falar. Agora, não tô falando que o evangelho ele se molda a nós, mas muitas vezes a gente quer moldar o evangelho aquilo que a gente quer. Olha aí, ó. Então, não é a religião, né? Mas isso É não é moda? Jesus, que é uma pessoa que salva. Então, eu estou com Cristo. E o né? cabelo dela também. Olha só, que tem olha a ver só. com Eu isso. prefiro usar Naquele cabelo. grande O pastor dia. falou muito do cabelo da Dani. Não, Mas muito não. na Isso não vai igreja espalhar muito. pentecostal Bota e aqui. antiga, ele não entraria de boné como ele Olha aí, agora. Olha aí. Ah, mas ele Aí muito reconheceu tá você. revelando. Olha ali pra câmera aí, pastor. Dá um Sabe o que ela tá dizendo? Ah, o pastor tá de boné, tá de Gente, camisetinha. não, peraí, mamãe, pastor. fora. Deixa eu salientar o seguinte. A irmã saiu lá de Ipiíba, vinha aqui A irmã e da contenda, a irmã falar vai da pro... contenda. Olha aí, meu Menina, eu irmão. cresci no norte, você não Olha. sabe. Eu sei. Não, ela cresceu no mato, mas não explicar. permaneceu. Deixa eu falar nesse. Eu sabia. Vai uma administração minha pra você ver. Ai, boa! A irmã Rosa. Não, o cabelo dela... De pau na mão com o Dedé, poder. lá, Eu lá. gosto de bra. Gente, Daniela Luz Mensagem tá que você- tocando pandeiro. Olha, Toca pandeiro. Graça, Toca pandeiro. Toca pandeiro. vamos fazer o Dedé. seguinte, vamos mostrar pro todo mundo. Aqui os cantores cantam música de fogo Dedé. Eu quero ver tu cantar uma coisa agora. Ai, agora que eu quero Eu ver. quero das antigas. Ai, Pra ver Dedé, se não, você não vem que desenvolve tem o raiz. vácuo, não. Ele vai Vem tocar e desenvolve o você vácuo, não. canta. Entrei no É você que vai templo. cantar. Não, eu Ele quero não tem aquela... raiz, não, Sem nem desenvolve o plantada ele vácuo. foi. Esquece isso. Ah, Esquece isso. eu queria Esquece isso. essa. Só tem essa, só tem essa. Toda Mas eu cresci 15 ouvindo anos você toca essa Ela música. cresceu. Não, Mas esquece estatura essa. Não não, vale. cresceu. Tempo, 30 Ô, segundos. pastor tá dando bisu ali pra ela ali. Ah, tem que ser de fogo? você Jesus, não tem que ser de tem. fogo? Se for pentecostal, tem que ser de fogo. Eu gosto daquela aqui, ó, só a Assembleia não conhece. Enquanto isso, vai ter a transmissão ao vivo aqui no Facebook. Vai. Que os irmãos vivam em união. Toca, garotinha, não. Eu sou assembleia sem essa não. Não, é Isso aí,
Isso aí é universal. Ah, gente. Peraí, gente, atenção. Tá tendo transmissão agora ao vivo no Facebook. Segura aí, gente. Ah, essa é batista. Tá tendo agora transmissão. Essa aí é geladinha, Agora, pelo amor de Deus. você assiste no Facebook, vai na página da rádio, rádio93.com.br. Transmissão ao vivo agora no Facebook. Vamos lá, agora vamos ver. Já pensou? Ela tá pensando em cantar uma música aqui pentecostal. Já sabemos. Essa casa é o pastor. Liga o E aí, microfone. conseguiu? Claro. Vai lá. E além... Quando eu cheguei aqui, meu Senhor. Até embora. O céu não tinha nenhum. Daniela, vamos fazer uma música sua pra gente ouvir, aproveitar que você tá aqui. Tem que ser desse CD? Não, Tem que ser desse CD? É o que tá aqui, a não ser que você tenha outro, coloque aqui. Ah, meu. Eu? É que tem que divulgar eles. Vamos no... Janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos numa bem agitadinha que a gente tá, né? Baixa. Outubro. Baixa. Outubro, feat DJ Deu PB. confusão. A Grazi falou que o pastor estava usando boné. O pastor ficou revolto. Se juntou aqui com a Daniela, fizeram uma dobradinha pra derrubar o pastor. Nosso time vai ganhar, Eu só queria pastor. fazer uma declaração. Vai, faz aqui. Eu também queria fazer uma Eu pergunta. queria fazer uma declaração pra minha igreja. Meus irmãos da minha igreja falaram, o senhor não canta, o senhor não canta. O Senhor me honrou no altar hoje. Cantando ao lado da Nayara Araújo, meu filho. E o hino de fogo. O hino de eu tô fogo. quietinho. Foi difícil manter o Pastor, tom. a pergunta que eu tinha feito mais ou menos aí pra Grazi antes, mas eu falou assim, a pessoa não pode ter vergonha, mas tem gente que é tão tímido. Como é que é uma pessoa, se ela tem vergonha até de falar o nome, falar um ai, como é que ela não vai ter vergonha de falar de Jesus? Tem vergonha de qualquer coisa. Não, isso E acontece. aí? Isso acontece. A gente tem dificuldade de compartilhar. Mas como nós falamos aqui, frisamos, o que vai valer não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. É o comportamento que eu tenho. Né? Por exemplo, se você torce do Flamengo, você precisa se converter. Verdade. Jesus. Concordo. Não é o caso, não. Não. A pessoa não é liberta. Não, Eu vou responder em campo amanhã. Sabia que o irmão jogava, não? Mas, pastor, tem uma pergunta pro senhor. Hein? E... Pode fazer? Há pouco tempo saiu uma matéria aí de uma jovem que disse que o pastor dela liberou pra ela sair no carnaval nua. O senhor, se fosse sua ovelha, o senhor dizia assim, essa é minha ovelha? Depende, né? Ou o senhor se envergonharia da ovelha, porque a ovelha tá querendo A igreja, saiu a- da natureza. Agora, isso é um negócio legal? É legal isso? Isso é legal! Ele falou, não! A pergunta é legal. Vocês ouviram? A pergunta O é pastor legal. falou, peraí, para tudo. Para. O pastor falou que isso é legal. pergunta é Peraí. legal. Isso é legal! Que isso? Tá possuído, gente! Olha aqui, eu vou dar o nome. Vai dar o nome? Pastor Alex Soares. Assembleia de Deus de Bom Sucesso! E agora? E agora? A pergunta é legal. Saia dessa heresia! Ele ficou até vermelho, Dedê. Tá vermelho, Dedê. Eu sou branquinho. Tira o chapéu pra ele! Porque a igreja está aberta para todo mundo. E não é porque a pessoa frequenta a igreja está aberta para todos. A pessoa frequenta a igreja, a pessoa fala assim, ih, ela é da minha igreja. Ela é da minha igreja, só porque a pessoa está indo à igreja. E ela está num processo de libertação. Isso. Eu conheço gente que é passista, eu conheço gente que já saiu em capa e que frequenta a igreja. E aí a pessoa, não, ela é da minha igreja. Essa tá se libertando das Está roupas, se no caso. libertando. Das roupas. Então, você tem que ter entendimento para dizer isso. Eu vi o pastor se retratando, o pastor se retratou, sem citar o nome da igreja, dizendo, não, ela não é membro da nossa igreja, ela frequenta a nossa igreja, como a igreja está aberta para todos. Só não está aberto para tudo. Mas ele não se vergonhou dela, não? Ela podia dizer assim, é a minha ovelha, ela está em tratamento. Aí o amado tem que ela tem um perguntar problema ao pastor psicológico. dela. Mas o senhor fala assim, é minha ovelha? Você fala Eu diria o assim, seguinte, é alguém que está frequentando a igreja e que está num processo de conversão e Ah, mudança. concordo não. E a Grazi não concorda! Ai! Olha aí! Pastor, a confusão. olha aí. Até eu também não Não, porque concordo. nesse
Desculpa, pastor. Claro. Você está isentando a igreja da responsabilidade daquela pessoa. Está levando ela para a congregação. A partir do momento que ela frequenta aquela igreja, ela está praticamente dentro dela. Ela se disse assim: eu sou da igreja tal, eu estou me libertando. Mas a igreja concordar com que ela participe daquele ato, eu já não concordo. Que isso? Eu acho que se ela está saindo no carnaval, ela não está liberta. Ela nem cristã ela é. Não. Porque são águas separadas. Uma Amadinha. coisa é você Fica trazer o calmo, nome da pastor, verdade. calma, pastor. Não, eu entendi o que você está Vai falando. ter A seu pessoa momento. mal frequenta a igreja, Igreja, o outro denomina que ela já é da igreja. Mas ela já é da igreja, porque a igreja tem responsabilidade por ela. A igreja tem responsabilidade por Que ela isso? de fazer um processo de Sem roupa, acompanhamento com roupa, ela é da para que igreja. aquilo. Ué, mas ela tá indo na igreja, Calma, ela mas só não tá assim- liberta, ela não tá levando Kátia, completamente. traz remédio Mas pra pessoa, mas dizer que ela não é da sua igreja só pra não trazer vexame pra sua igreja, eu acho falta de responsabilidade Não, certo não é dizer ponto, que, entendeu? que não tá na igreja, mas assim, realmente existe uma diferença entre frequentar e você ser Isso, membro. isso. Se o pastor falou com ela é porque ele entende a situação melhor do que ninguém e sabe como tratar com ela, né? A gente tem que acreditar também que Deus dá Mas ela é sabedoria. ou não é da igreja? Não Não, sabemos. Não, mas Não, filha, se ela tá sabemos. frequentando aquela igreja, não ela conheço está indo, a- o pastor pega o nome situação. dela, Não, coloca a na situação é o oração, seguinte, deixa eu faz um falar. acompanhamento Peraí, gente, espiritual na funciona vida assim. Não é dela. assim. Não é assim. Cada vez. Por mais que ela ainda não esteja É, cada liberta, vez. ela já começou a congregar, ela já começou a que tem mais Calma. frequentadores do que membros. Nem Eu conheço precisa trabalhar igrejas que hoje. são assim. Mas ela, se você perguntar pra ela, ela vai dizer assim, E eu no- sou daquela igreja. Mas o que o pastor Ela pode vai fazer? Não, O pastor não pode fazer Filha, nada. mas o pastor tem responsabilidade de oração Não, por o ela. pastor não tem funciona responsabilidade, mas ele não Ele pode. tem, ele não, olha ele- só, o que Não, não tô determina uma falando que pessoa ele vai chegar nela e vai pertencer a botar uma a sua igreja? carteirinha de Exato. membro, É eu vou isso, te é isso que batizar nós estamos agora, falando. você vai descer nas águas. Eu tô pessoas têm dizendo livre-arbítrio. responsabilidade espiritual. Só que assim, a partir então do você tá momento falando que ela... o quê? Que a Calma, pastor tem gente, que em nome falar- de Jesus, ele tá lá é embaixo, interessante gente. isso. Calma. A partir do então você tem que você tá falando que o pastor tem que chegar e falar, não, você então, tchau. Expulsar a pessoa da igreja? Mas ele já Não, é o expulsou. contrário. Você As não, palavras você dele não tá já entendendo. expulsou. É o contrário. Nem eu tô fala dizendo, nada, ele a já partir do mandou momento- embora, a partir do Graça. momento que ela Já pisa mandou na embora, já igreja mandou e embora. começa a Vai querer... assim, vacilou, manda embora. Pastor, só um É isso minuto. mesmo. Mas foi assim que o senhor falou. Só a Só partir- falou é, assim, foi- ela tá foi- frequentando a minha Só que assim, igreja, ó, ela não faz parte da minha igreja. isso Só que que ele você falou. excluiu ela. Só que, por exemplo, Entendi. se ele fez Eu sou isso, analfabeto, mas talvez Peraí, Dedé, seja a peraí. maneira que existe para ela se manter na igreja no momento, entendeu? Então, como é que ele vai isentar Tá dizendo vendo, que ela não pertence àquela É. igreja só porque ela ainda não é cartão de membro? Mas, gente, a responsabilidade do pastor de estar acompanhando, orando por ela, até ela fazer um processo de conversão, quem converte é o Espírito Santo, ela entender que ela caminhando tem coisas que denigrem a imagem do Por Deus do exemplo, Espírito ó, Santo, então vamos ele tem falar. responsabilidade Então, com beleza, ela. agora vamos Agora então- dizer que ela não é da igreja só porque Então, peraí, ela tá ó. saindo no carnaval. Vamos dar e uma daquele imaginada. momento ela Então, não tá vamos- liberta, eu vamos- achei errado. Tudo bem, mas vamos imaginar, por exemplo, a pessoa está num processo. Daí ela chega no momento de fraqueza do pastor e fala, pastor, eu quero muito ir. Digamos que esse pastor está orando por essa pessoa. E aí Deus vai lá e fala com essa pessoa no carnaval. Eu conheço pessoas que pulando o carnaval, Deus aparece para Por ela. isso que eu Sei lá, pulei uma maneira esse de ano, falar. pra Deus falar E isso. aí toca a vida dela Falou nada. como nunca tocou na Pulando igreja. carnaval, E daí né? ela vai e Mas não continua o existe processo acompanhamento. dela. Você acabou de dizer o Sim, pastor mas tá é- orando. Não, Ele Graça, está pastor tá acompanhando. orando. Só que aí o que a gente está Peraí, querendo de cada vez, dizer, gente. Vamos lá. o que a gente está querendo dizer é que o pastor ele está fazendo o trabalho dele. Não Fazendo tá não, isso. não tá Não, não. mas eu sei, eu entendo. Ele Mas não foi quando o atrás da pastor Ana iniciou, Ponterosa. Lembrando e dizendo que a moça depois declarou que não fazia parte de nenhuma igreja, que a reportagem foi manipulada. Ah lá, Ela viu? disse que ela era membro do projeto Vida Nova de Irajá, que é de um líder sério, que é o apóstolo Ezequiel Teixeira, que vem em público em nota dizendo que realmente ela não fazia parte da igreja. Então, cuidado com o que é verdade, cuidado com o que é manipulado para manchar o evangelho de Jesus. Mas, Eu a e a questão, Daniela estamos mas falando essa aqui. questão é boa, porque isso acontece muito, né? Meu pai já foi pastor. Já dirigiu, ele é pastor, mas ele já dirigiu, já pastoreou 2 igrejas. E tinha muito isso. Mas, gente, não é entendeu? nem E essa ele sempre menina se do via numa carnaval. situação Eu vou complicada. trazer uma Porque tem os próprios responsabilidade membros aqui. que falam, não, pastor. No você sentido não de pode que, fazer às isso. vezes a pessoa está Peraí, dentro gente, da vamos igreja, lá, às vezes a cada pessoa está dentro da congregação, a pessoa fala assim, ó lá, é da Assembleia. Ela volta com um short ou de uma vestimenta que às vezes ela já se desviou, mas não avisou pra ninguém, porque você pra se desviar, você tem que avisar, né? Oi, eu não tô mais na igreja. Alô, eu não sou mais daquela Eu igreja. acredito Por quê? sim, As que o pessoas melhor- criticam a congregação, porque falam assim, Sim, não mas- é crente daquela igreja. Então essas pessoas que criticam é que tem que deixar Deus agir, porque eu acredito, pelo menos eu acredito, que o melhor lugar para se estar
é na igreja. Não, lógico. Independentemente do que a pessoa tá fazendo, do processo que a pessoa tá, a gente tem que entender que cada um é um. A Até gente é porque, individual. olha só, a gente tem um Bíblia vai processo dizer, desculpa, diferente. que Judas, ele sabe? era ladrão, ele apontou Jesus e falou assim, que Sim. vai se demais, Jesus não se envergonhou dele. Isso. Jesus teve com ele ali até o final, chamou de Concordo. amigo, Assim, é difícil, beijou. né? Beijou Não, tudo. se eu fosse Condenar. pastor, Muito bem. eu ia dizer assim, é minha Sentenciar ovelha, a pessoa. e a Bíblia diz que aquele que come legumes não critica aquele que não come. Mas depois chegar aqui de boné criticando, jogando a Não inveja faz, no isso é mundo, política. não é Isso assim não. Questão, essa paralela embola muito aqui, gente. que Olha que começou a confusão Liga no com a Grazi e o microfone. pastor, a Daniela se meteu, o pastor ficou filho. Eu me meti. Perdão, gente, eu sou igual. Daniela, vamos de música. A gente entende pela palavra que Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos a carta aberta, né, lida pelos homens. A gente precisa revelar isso. Não precisa também botar a bandeira, sou crente. Uma vez lá na igreja, sem entrar no mérito da questão da tatuagem, um jovem falou para mim, pastor, eu queria botar Jesus no meu braço. Eu falei, mas por quê? Não, para as pessoas saberem que eu tenho Jesus. Eu falei, meu irmão, você tem tantas formas de saber que as pessoas têm Jesus, não é só pela tatuagem. Nada contra a tatuagem. Eu estou falando pelo mérito. Ela tem Jesus no braço. Daniela tá mostrando, Tem cadê Jesus sua, no braço. Daniela? Tem Jesus no braço. Gente, É é o Jesus mesmo. Jesus tradicional. Jesus assim meio... Jesus meio... É como eu vejo Jesus. Na minha igreja, não entra com Jesus. Olha a A motivação, você gosta de É um Jesus? Jesus revolucionário. Não, mas você tá Falei pra certo. você, Tem gente que fala, eu sei. Tem gente que fala assim, tem irmão que chega no final do culto, que fica meio assim, encucado com a minha tatuagem, né? Aí ele chega e fala, irmã, o que é essa tatuagem aí? Aí eu já sei. Eu só tava olhando pra tatuagem. Aí eu falo assim, Você não canta, é. você prega, abençoa, o cara tá aí. Nada. Aí eu falei, não, é uma tatuagem de Jesus que eu fiz e tal, gostei muito do desenho e, na verdade, eu tinha feito uma besteira no meu braço, uma tatuagem muito feia, aí eu cobri. Ah, Deus me revelou isso. Aí ele falou, aí eles falam assim, espero que Jesus esteja também no seu coração, viu? Manto! Não só no seu braço. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Tem que falar mal, tá mal? Eu acho Não, isso. mas tá certo. Deixa o Às pastor vezes as terminar que eu não pessoas. termino. É isso que você fala. Às vezes as pessoas querem levantar uma bandeira, né? Não adianta você carregar uma bandeira que quando a gente vai sempre frisar aqui, que vai fazer valer se você é um cristão ou não, é a sua prática. Prática. Eu fiz pela arte, entendeu? Sim, eu acho bonito e eu quis fazer alguma coisa que significasse pra mim, né? Legal. Então eu fiz Jesus Cristo, mas não, mistificar um negócio, Sim, nada a ver. sim. É arte, né? Tatuagem eu vejo como uma arte mesmo, né? Você Não, mas colocar deixa eu um fazer uma desenho bonito pergunta no aqui. Eu posso estar braço, até errado, eu no sou um lugar. convertido, ninguém me mata, pelo amor de Deus. Se você compra uma casa, né? Comprou aquela casinha, chega na Barra da Tijuca, vamos botar aí no lugar aí, bem. E aí você pinta a casa toda bonitinha, chega alguém lá e picha a sua casa, você vai gostar? Sim ou não? Não. Depende da pichação. Eu já Eu sou ia mais responder a mesma maloqueira, coisa. né? Não. Eu curto mais Depende, pichações. depende, tem gente que chama de pichação, tem outro que gosta mais Às de vezes arte. Não, tô falando se você pichação, quiser tô falando essa de casa, arte. Pichação não. Não, então, eu penso a mesma coisa. Esse corpo não pertence Ah. nem a mim, nem a você. A gente Sim. vai dar conta dele. Se você faz alguma coisa no corpo que não é da autorização do Senhor, depois você vai ter que dar conta A gente vai entrar dele. no debate aqui, Entendeu? mano. Meu irmão. Então, chama ele pra esse debate. Eu acho que tem várias maneiras de você pichar essa casa. Não só com uma pichação, mas você não honrando essa casa, não cuidando dessa casa. Por fora parece bonita, por dentro uma bagunça. Mas pastor, olha só, sabe De qual é o verdade, problema do verdade, mundo? você- Eu sei que a gente tá saindo aqui já do tema, Saímos, coisa e tal. O problema é o seguinte, o camarada, você fala assim, meu irmão, você não pode namorar o camarada que é ímpio. Sabe o que o camarada vai dizer? Ah, mas o cara rouba. Ah, mas o cara mente. Ah, o cara fala, meu irmão, pra Deus não tem tamanho de pecado, Não não. existe Pecou, errou, acabou. Não, mas você tá o falando, ser então, que humano, eu tô tatuagem dizendo é o seguinte, pecado? não, tô dizendo que é pecado. Falou sim, Eu falou quero- sim. eu quero que você- Falou sim. Ai! Falou sim. Porque Tu falou sim. Porque você falou. Foi isso que eu entendi. Cada Porque você tá- um vai Que é dar pecado. conta de Você falar falou da que é sua pecado. cabecinha. Isso, cada Eu um estou vai dar abrindo conta. entendimento. Olha aqui, A pastor. carapuça serve pra Não, criar. eu só quero que fique claro as coisas aqui. Não, eu não Mas tenho o como que esclarecer, né? Eu sou contamina, preto. o que Deixa ela contamina- falar, Dedé. Tá com medo? O que Deixa ela falar. contamina é o que entra. Aí. É o que O que sai. Não, sim. Eu fiquei pensando. O que contamina não é o que sai.
É o que sai Mas da minha boca. filha, ela só em nome de Jesus. A gente não vai Hein, gravar que nesse contamina programa não hoje. sai. Eu Não, tô- não, porque, sério mesmo, vamos falar assim, bem assim, de uma maneira bem Não, mas eu não sou simples. sério, eu não de uma sou maneira sério. bem simples. Eu sou É desviado. sério que a gente vai insistir nisso, de que Deus, o todo-poderoso Criador de todas as coisas, está preocupado com uma tatuagem, uma tinta, ao invés da nossa alma, ao invés daquilo que realmente dói do Então, nosso é coração. sério? É sério Não, mesmo. é sério? Vamos É perguntar, sério? mesmo. Então lá no escritor de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele ia colocar assim, ó, conservar sua alma. Ele não ia colocar espírito. Mas peraí, o que isso Então, está surgindo no meu corpo? Não, Não, então é ele ia isso colocar também. sua alma. Conservar sua alma. Então eu se não for estou usar esse conservando a minha texto- alma por causa de uma Cadê o tatuagem, microfone aqui? por causa de um desenho. É, Dedê, vamos botar a arma pra se coçar. E ela ficou de... Entrega! Quero saber. Não, vamos lá, Ficou porque os nervosa, jovens me ficou em perguntam pé. muito Sobre a cena sobre definitiva. isso. Sobre a cena Então, definitiva. sobre a cena né? definitiva. E as gordurinhas que as lipoaspiração que as irmãs fazem, hein? Tem autorização pra Mas, fazer? gente, tudo é vaidade. Deixa eu falar. Tudo é vaidade. E não é só isso, não. A gente precisa entender o negócio. Jesus, ó, para Ó, de rir. o cabelo dela tem autorização pra pintar, Dedé? Para de Também? rir. Ó, tem muito jovem aí, ó. A minha secretária, marca eu o acho gabinete. Outra coisa, ô Daniela, outra Aqui, ó. coisa, olha Peraí. aqui. É a barba, ele tem autorização pra tirar a barba dos corpos do Para, pertence a menino, ele. eu nasci no manto. Você acha que você vai ficar falando esses versículos pra me confundir na minha cabeça? Mas olha só, se a sua tatuagem pode escandalizar é o teu irmão. Ai, não. Ih, a outra foi a Grazi arrumando confusão. Esse programa não tem mais tema, mudou tudo. Não, mas você Virou fala. uma bagunça geral. Não, não tô Vamos sair do criticando, ar. porque é o meu Acabou, ver. eu vou receber meu salário. Peraí, Dedé. Cada macaco zerado. Tipo Teu assim, coração tá? tá Olha, eu vou te processar. Peraí, Mas se Dedé. teu irmão tá Os escandalizado. irmãos não Peraí. escandalizam, os irmãos Peraí. julgam, muito julgam. Mas julgar é escandalizar? Não, e isso- a Bíblia é bem clara. Na verdade, quem tinha que estar escandalizado mas aí são os você tem que tatuados. arrancar Quem fora. tinha que estar É melhor cada você vez. entrar sem a tatuagem no céu do Gente, que entrar todo- com ela no Minha inferno. filha, a gente vai Eu tô então- dizendo não. vamos Peraí, então- peraí. Vamos então levar Peraí, o Arthur, casamento. silêncio no Brasil. Não dá, porque o negócio ficou quente. É, ué, a Olha gente aqui, tem um que levar o minuto casamento. pra Grazi falar. Peraí, um minuto, Grazi fala, depois a Daniela fala. Vamos lá, um minuto, De fala. forma alguma, eu jamais vou criticar a tua essência, o teu jeito de viver. Não, Mas a pode Bíblia é bem ficar à clara. vontade, Não. Pode falar, só o senhor tá ligado. Olha vai. só, somente aberta. Mas se teu irmão se escandaliza com a sua maneira de ser, com a sua tatuagem, com o Aí teu você cabelo. não vai pra Olha aquela só, o igreja, pastor você não vai te pra outra. critica. Mas a primeira coisa que ele prestou atenção em você foi teu cabelo verde e teu jeito. Que ótimo, eu espero Você que vai com responder, isso... Daniela, eu calma, espero pode que com continuar. isso... Tá desligado o telefone, ele pode Deixa eu te falar. Vai. Mas o que acontece? A Bíblia é bem clara quando a Bíblia fala assim: se teu irmão, eu não tô te criticando, presta bem atenção. Assim, se teu assim. irmão se escandaliza. Você tá assim. Não, se teu irmão Ó, se gente, escandaliza. fora do ar, ela me chamou pra ir na igreja dela. Daniela, Só pra você Grazi, saber. passa pra ela, Ah, então não fala tá. mais. Se teu irmão se escandaliza com a tua tatuagem, você tem que arrancar a tatuagem e entrar no céu. Sem a tatuagem do que entrar com ela no inferno. Ok, Isso é agora, bíblico. agora segura a onda que eu vou desligar seu microfone. Não fica Tá falando bom, igual ela tá que você vai bom. falar à toa. Beleza. Você não para de falar, agora você vai começar a falar. Ó, gente, só pra vocês Ah. saberem, fora do ar, ela me chamou pra ir cantar na igreja Ela dela. já Com não muito vai mais. prazer, com Já muito tá- prazer. Não, Dedé, não fala nada. Só Com muito prazer. O que quer falar? Olha só, eu quero falar uma coisa Ah, também. gente, eu vou eu? defender a irmã, olha só. Ah, não, Dedé, vai defender não. vou Deixa você defender, defender sabe primeiro. por que Fala que eu você, sigo? fala Não, você. eu não vou me defender. Não, fala agora. Eu não vou me Fala defender. agora. Eu acho que a maior artimanha do mal Ah. é de confundir os cristãos e fazer eles brigarem entre si. Porque daí o mal não precisa fazer nada. Então é muito fácil a gente pegar os versículos que muitas vezes foram escritos em contextos muito, assim, específicos e ficar jogando assim, ó, como se fosse arma, entendeu? Ao meu ver, se um irmão escandaliza por causa de alguma coisa que o outro irmão fez, eu acho que assim, foi o que eu fiz. Eu tô numa igreja que não se escandaliza Beleza, comigo. beleza. Entendeu? Eu não vou agora ficar causando, indo pra uma igreja tradicional. Eu cresci numa igreja tradicional. Mas eu não vou ficar escandalizando. Então, cada macaco no seu galho. Cada um precisa estar no seu quadrado. Porque, como a gente falou, Deus ele fala com cada um de uma forma diferente. Agora, quem deveria se escandalizar também são essas pessoas, né? Que às vezes tem um estilo alternativo. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Sim. Não é todo mundo que é tradicional, não é todo mundo que é uma pessoa... Tempo Tem se gente esgotando. tem gente que gosta de coisas diferentes. Entende? Então,
sinceramente, eu me escandalizei muito Ok. quando eu fui tida como demônio por muitas Isso, eu acho denominações. errado. Isso, eu acho As pessoas acabam que falando que a gente é imoral e tudo mais. Então, assim, esse negócio de escandalizar também, eu acho que é Ok. desculpa. É Ok. desculpa também Já pra foi o poder... tempo, já foi o tempo. Dedé, você vai se meter na confusão. Vai chassar Eu do não vou se tempo. meter, não. Chega, né, Não vou se meter, Dedé? não. A única coisa que eu vou falar Ah. que nós temos que também tomar cuidado com esses irmãos também que se escandalizam com tudo. Tem gente que se escandaliza É lá na bem minha Ageu, chupetinha, esse chupetinha. templo aqui, legal, o templo de Salomão, e não sei o que, bababá. Então tem que tomar cuidado com essa palhaçada também. quê? E tem o pessoal que se escandaliza com tudo. meu, Então cabelo escandaliza. Você também morde e assopra, né? Falou mal da tatuagem da menina, agora tá defendendo. Você morde e assopra. Fica bem na fita. Se escandaliza com a tatuagem, mas não eu perde não um falei capítulo da mal, novela. eu não falei- Não Não vai perde. falar da novela, Vou minha tia falar vê todo assim. dia, não Vou fala mal falar da assim. novela. Aí a novela aparece de tudo lá, Mas tudo que é, não você presta. assiste Eu, por novela, exemplo, eu né? não assisto novela. Eu também Então por não. isso você não tá falando mal da novela. Então você não assiste. Hipocrisia. péssimo. Ó, agora eu não vou te Péssimo. defender mais, não. A igreja é Vale a pena Muita mesmo. confusão, Ele comercial. falou o seguinte, desculpa, pastor, mas ele acho que confundiu o pastor com o Dedé. Pensou que foi o pastor que falou. Eu vou dar na cara desse pastor. É melhor ter uma tatuagem no braço e o coração puro do que ter um coração impuro. Ele tá falando de você, né? Irmão, tá falando de mim. Pra você, pra Comigo, você. misturou com o pastor, eu não sou pastor, sou pastel. Então, Pastor, em nome de Jesus, não misture microfone. as coisas, tá? Pastor, fala aí essa alma aí que quer dar na cara. O que eu entendo é o seguinte, a gente fica se prendendo a tantos detalhezinhos dentro dessa religiosidade e deixa de olhar o essencial, meu irmão. Então, vai viver um evangelho de verdade, vai revelar a luz de Cristo, seja com tatuagem, com piercing, seja com cabelo verde, azul, Tá, amarelo, preto e ok. branco. Ok, então eu pergunto aqui agora o seguinte, não querendo ainda botar mais fogo na Bora, lenha mal, aqui. bora, mal. Tem alguma coisa pra você ler mais Não, aí? não vou ler mais nada, Ô não. Daniela, Tô você passando mal. ficou para, em me pé. esquece. Você ficou em pé. Você Aí, ficou... pé, foi forte. Eu queria pedir Deitou no perdão chão. pros ouvintes que a gente tá gritando muito. Eu Perdão, quero que viu, você gente? escolha agora a música aqui. Do Vamos Beber agora. É isso que eu quero falar. Olha, assim, vamos pedir pra Deus nos guiar, né? É bom, né? Júlio, Não, Júlio não, aquela guia-me. guia-me. Você falou que tava na Qual é a- programação. Ah, da programação, qual é o nome dela? Guia-me. Guia-me. Vou ver só. Fala então alguma coisa dessa É música. bom, é um momento assim pra pedir guia-me, né? Direção de Deus. Então vamos lá, essa aqui, ó. Epístolas, ele vai dizer assim, olha, aquele que come legumes, ele não critique aquele que não come. Tem muitas pessoas que estão fora do evangelho hoje, eu não estou falando de igreja, eu estou falando do evangelho, porque elas, em vez de serem abraçadas, elas foram criticadas. E a Bíblia vai falar assim, algo muito lindo da palavra de Deus. O próprio Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, meu filho, você vai me negar. Você vai me abandonar, você vai acabar me envergonhando. Mas quando Jesus ele vai se apresentar mais uma vez aos discípulos, em nenhum momento ele vai dizer assim, Pedro, por que você está nu? Por que você tirou a tua vestimenta? Mas ele ali, a cada momento, ele reparou, olhou, ele sabia de tudo. E teve uma hora que ele vai procurar Pedro e vai dizer assim, Pedro, você me ama? Eu amo, você me ama? Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Eu ainda confio em você. E tem pessoas nesse exato momento que precisam ouvir essa palavra. Eu ainda confio em você. Dependente do que elas fizeram, se colocaram a roupa, se tiraram a roupa, se estão sem roupa, mas ela precisa ouvir essa palavra, eu confio em você. E talvez você está ferido aí porque alguém te julgou, apontou o seu namoro, apontou o seu cabelo, apontou a sua marca de batom, apontou o seu piercing, sua tatuagem, apontou o seu casamento, apontou a sua vida. E você, eu sou jovem, mas o Senhor está dizendo assim, o Paracleto, o Espírito Santo está dizendo, eu confio em você. A igreja não foi formada por homens. O Senhor falou assim, eu vou edificar a minha igreja. E nessa tarde, o Senhor está te chamando, meu filho, para edificar a igreja dele. Talvez você está chorando aí, você está revoltado, e talvez você está cheirando cocaína, você está segurando um fuzil, talvez você está se arrumando aí para ir para a festa da carne, porque você está revoltado, mas o Senhor está dizendo assim, volta, sai de Emaús e volta para Jerusalém, volta para o lugar da adoração, volta para o lugar da oração. O Senhor está lhe chamando, se você quer voltar para esse lugar, liga para cá, 2461-0093, a máscara vai cair hoje. E o nome do Senhor vai ser glorificado. 2461-0093. Queremos te ajudar em oração. Em nome de Jesus.